Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigada por terem vindo assistir a este seminário que é da maior importância, um tema muito atual e que nos interessa enquanto professores e estudantes de relações internacionais. Quero agradecer ao professor Fernando Jorge Cardoso, que está aqui ao meu lado e que é um dos organizadores deste evento, que faz parte de uma cadeia, digamos assim, de vários eventos sobre este tema em diferentes universidades. O primeiro já decorreu na Universidade de Coimbra, sobre um outro país, a Nigéria, e hoje temos aqui a oportunidade de ouvir especialistas sobre Moçambique e vamos falar de um tema em particular, num contexto que conhecemos de conflitualidade e violência, mas vamos falar especificamente do papel do diálogo interreligioso para a prevenção de conflitos, do extremismo, etc. Portanto, eu começo por dar a palavra aqui ao meu colega Fernando Jorge Cardoso para explicar também um bocadinho o que é isto do Clube de Lisboa e em que medida é que esta parceria também com uma outra instituição, que é o CAICID, um Centro para o Diálogo Interreligioso. Temos aqui também uma representante desta instituição. Se quiserem saber mais sobre isto, depois no Coffee Break, ela não fala português, mas disponibilizou-se para falar depois, durante o Coffee Break. Para saberem, é uma organização recente que tem a base aqui em Portugal. Portanto, eu passo agora a palavra ao Fernando e depois continuaremos para ouvir, em primeiro lugar, os oradores que estão online. Muito obrigado, Silvia. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado à Universidade de Évora por ter aceito fazer esta parceria connosco neste ciclo de 4 conferências sobre o mesmo tema. A única coisa que vão mudar são os convidados e o estudo de caso, neste caso o país. Hoje vamos falar sobre o Moçambique. Eu gostava de vos dizer que o meu nome é Fernando Jorge Cardoso, como a Silvia disse. Eu sou diretor executivo do Clube de Lisboa. Peço imensa desculpa pelo nome, foi o nome mais criativo que conseguimos encontrar. E sou especialista em estudos africanos. Neste momento sou professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa. Fazem parte desta nossa sessão 3 convidados, a quem eu agradeço muito a presença. O padre Eduardo Andrés Roca Oliver, que é pároco na periferia de Pemba, que é a capital de Cabo Delgado, numa zona predominantemente muçulmana, e que está em Cabo Delgado e em Pemba desde 2012. Portanto, teve 14 anos para falar bem português. Empenhado na educação, na evangelização e no diálogo interreligioso. Caro Eduardo, muito obrigado por estares presente. Obrigado. Temos também connosco o investigador João Feijó, que é investigador principal do Observatório do Meio Rural, que é uma das instituições de pesquisa mais prestigiadas em Moçambique. É sociólogo, é doutor em estudos africanos. Tem publicado sobre identidades e representações sociais, relações laborais, migrações e impactos de grandes projetos sobre populações rurais. Ele está connosco online, tal como o padre Olivier. Muito obrigado, João, por estares connosco. E presencialmente temos connosco, como nós viemos de Lisboa de carro, já nos tratamos por tu, já conhecemos metade dos segredos um do outro. Portanto, está connosco o Dr. Mohamed da Costa Ali Yassin, que é membro da Assembleia da República de Moçambique. Ele é vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades e é responsável da Organização Islâmica de Cooperação. Por último, este ciclo de seminários é feito em colaboração com aquilo que a Sílvia disse, com o CAICID, que é uma organização que tem no seu Conselho de Administração todos representantes de todas as religiões monoteístas, incluindo a judaica e a católica, para não falar, digamos, da anglicana, sunita, xiita, etc.
e que resolveu mudar a sua sede para Lisboa. Lisboa, neste momento, é o que eu digo, quer dizer, devia ser Évora, mas Lisboa é uma cidade muito cosmopolita e atrai muitas organizações neste momento que vão estabelecendo a sua sede na capital do nosso país. O KSID opera em 60 países e dedica-se, portanto, a um objetivo muito nobre, que é tentar desmontar, combater desmontando, digamos, os argumentos de quem invoca o nome de Deus para fazer a guerra. Basicamente é isto, pondo isto de uma maneira assim mais direta, não é? Muito obrigado a Malaz. Thank you, Malaz, for being here with us and for collaborating with us, your organization. Eu iria devolver a palavra à professora Silvia Roque, que não sei se vocês sabem, ela é professora da Universidade de Évora, é especialista em relações internacionais e estudos africanos, com foco nos domínios da violência, paz e segurança. Ela vai ser a nossa moderadora e, portanto, vai ser a nossa comandante. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigada por moderar a moderadora. Vamos começar, talvez, por ouvir os nossos convidados que estão online. Não sei se têm uma preferência pela ordem de participação, mas se calhar eu passaria a palavra ao Padre Eduardo Oliver, que está aqui conosco. Ele é pároco na periferia de Pemba, numa zona predominantemente muçulmana, é delegado para o ecumenismo, desculpem, e diálogo interreligioso nesta diocese. Tem com certeza uma perspectiva muito próxima do conflito, dos problemas que afetam neste momento aquela região e, eventualmente, também algumas propostas sobre como é que podemos, ou é possível, tentar transformar estas condições de violência em condições de paz, nomeadamente através do diálogo interreligioso. Então, sem mais demoras, eu passo a palavra ao Padre Eduardo. Está-me a ouvir? Estou sim, eu não sei se estão a me ouvir aí Certo, na estamos. plateia, na mesa, bem? Sim. Sim, Ok. ok. Eu vou tentar seguir muito fielmente meus apontamentos, né, para este encontro e, antes de mais, agradecer pela oportunidade, né, de ser ouvido, não? Desde esta periferia do mundo, né, que é Cabo Delgado, embora agora cada vez menos periférica a causa do petróleo e do gás e dos rubis, né? Mas eh, vou tentar partilhar algumas reflexões pessoais desde o meu ponto de vista, evidentemente que é filosófico-teológico, né? Mas do meu diálogo com esta realidade em que me encontro aqui em Pemba há 12 anos. Vou fazer um bocadinho de histórico, né? Peço, antes de mais, perdão ou indulgência, não? Pelo meu portunhol, que os espanhóis é isso que costumamos fazer, né? Falar mais portunhol. Mas um pouco o que sei e aprendi aí em Évora, com a professora Helena Pedrosa, né? De saudosa memória. Então, eh, muito obrigado à Évora por isso, né? E também peço desculpas se alguma das reflexões que faço eh, ferem algum dos ouvintes, né? Porque tento meditar muito antes de falar aquilo que penso e às vezes sempre podemos falar um pouco sem refletir o suficiente, né? Considerem o que eu vou dizer com a devida prudência. Eh, Como já ouviram, eu cheguei aqui em Pemba em 2012 e logo fiquei ao cargo de uma pequena comunidade cristã católica
nos bairros da periferia da pequena cidade de Pemba, né, a capital de Cabo Delgado, concretamente os bairros de Mahate, Muxara e Metula, bairros com uma identidade islâmica muito forte, né? Muito, muito forte. E eu que até então nunca tinha precisado lidar com crenças diferentes, eh, a este nível religioso meu, né? Tive de me situar de um modo novo. Fiquei presente, fiquei à escuta, a tentar dar uma mão no que for necessário, e foi assim que fui percebendo aos poucos alguns elementos que vou partilhar aqui convosco, né? Que podem ajudar a ter mais clareza sobre o que está a acontecer há já 7 anos em Cabo Delgado. Eh, há três fenómenos que eu quero salientar, tem a ver com o diálogo interreligioso, tudo o que eu vou falar, desde esta perspectiva do diálogo interreligioso. Mas há três fenómenos preocupantes, né? Que logo que eu cheguei em Pemba, consegui constatar. Vou resumir muito rapidamente. O primeiro foram eh, uma série de recomendações em ordem a excluir aos não muçulmanos, que as pessoas estavam a escutar nas mesquitas e depois partilhavam na família. E eu, como estou muito inserido na comunidade, consegui perceber, né? Quer dizer, recomendações do tipo: você não pode comer do prato de um cristão, ou você não pode beber no mesmo copo que um cristão. Um segundo fenômeno que também me preocupou logo, antes, estou a falar de 2012, 2013, foi um ensaio que se realizou aqui em Pemba com as mulheres. Numa data marcada, né, que se pode pesquisar, né, muitas mulheres aqui nos meus bairros, em toda a Pemba, começaram a usar o niqab, né, e a evitar qualquer relação com outros homens fora dos homens que elas conheciam. Isso foi também um. Por quê? Porque foi uma espécie de ensaio, de teste, né? O terceiro fenômeno que quero comentar é a proliferação de vídeos verdadeiramente assustadores. Corriam por WhatsApp e por Facebook nos telefoninhos das crianças, vídeos onde eram executadas pessoas degoladas, enquanto se ouviam versículos do Alcorão a ser recitados, né? Isto era muito fácil assistir a isto, né? E só tarde é que se conseguiu cortar esse tipo de fenômeno, né? Que estou a comentar. Bem, como eu disse, comento ao nível meu religioso, teológico, né? Mas é desde esse momento, que são nos começos da minha presença aqui em Pemba, eu percebi, ou eu tive muito claras algumas constatações. Por exemplo, a primeira delas é a presença de uma narrativa ligada ao radicalismo religioso islâmico, né? Ao fundamentalismo islâmico. Apesar de que especialistas do Sul, acho que o professor João me pode corrigir se não, eles punham em dúvida, né, que fosse uma raiz religiosa logo no começo, né? Mas nós desde aqui, desde o primeiro momento, vimos que havia uma raiz religiosa no conflito, né? Na insurgência.
Apesar de que aqui no norte também as autoridades religiosas ainda hoje estão a questionar a origem islâmica da insurgência, não? Desta insurgência que estamos a sofrer. Bem, eh, neste sentido, tenho de dizer que realmente o contexto social, econômico, político, né? Por suposto que teve muito a ver na hora de desencadear a insurgência, né? Porque é um contexto similar, né? Em muitas partes de África, né? Pode-se encontrar uma pobreza extrema, uma falta de oportunidades a todos os níveis, né? Mas eu creio que estas deficiências não provocaram diretamente o conflito em Cabo Delgado. Creio que estas deficiências, né, de justiça social, de condições de vida dignas, serviram de catalisador para a narrativa jihadista, né? Essa narrativa jihadista que impregna muitas famílias do litoral, especialmente do litoral de Cabo Delgado. Eu acho desde fins da década dos 90, pelo menos, né? Acho que foi no ano 2000 que o Cislamo se apresentou oficialmente em Nampula. Pronto, com esses anos aí. Eh, Quero recordar que o primeiro vídeo que propagaram os insurgentes, eles deixavam muito claro que nós somos soldados de Allah, nós vamos fazer a Guerra Santa e vamos fazer a Guerra Santa até que o mundo acabe, né? Eu não quer dizer, é muito fácil reconhecer aqui uma assimilação da dimensão apocalíptica, né, que o Estado Islâmico proclama, né, para o mundo islâmico, né? Temos que nos pôr, temos de pegar nas armas, temos de fazer a jihad. É o tempo do apocalipse. Bem, eu quero comentar esta ideia religiosa porque é uma das ideias que mais conflito provoca no diálogo, né? O diálogo não deveria provocar conflito, deveria resolvê-lo. No entanto, esta é uma das ideias que continua a alimentar que muitos jovens se chamam a si mesmos mujahidines, né? Levantem a katana e continuem a cortar cabeça. Eu estou somente talvez sabem a notícia, semana passada, uma aldeia de Midumbe sofreu um ataque e encontraram 21 pessoas sem cabeça, decapitadas. Quer dizer, este problema está ainda muito, muito, muito presente entre nós. Quero comentar um momento esta prática violenta, né, que desde esta ideia religiosa mais incorreta, talvez, por dizer de algum modo, mas é uma prática que tem como finalidade honrar a Deus pelo sacrifício expiatório. Tem falado alguns mestres islâmicos que não se pode considerar violento o rito cruento quando é feito com o domínio das paixões. Uma coisa parecida àquilo que o Antigo Testamento da Bíblia cristã, não? Diz também dos sacrifícios cruentos. Quer dizer, a violência forma parte dos instrumentos de redenção desses tempos apocalípticos que o Estado Islâmico acredita ter inaugurado, né, no mundo. No entanto, na verdade, parece que o uso da violência é proibido no Islã, sem que se tenha atingido um estado de domínio espiritual das paixões. Quer dizer isto?
se traduz assim, né? Este é um ensinamento que eu recebi de um imã daqui de Cabo Delgado. Só se eu já não sinto ódio para com a pessoa que vou sacrificar, é que posso pegar a katana e cortar-lhe a cabeça. Só se eu não sentir ódio, se eu dominar as minhas paixões, eu posso praticar o sacrifício cruel. Só que este nível, né, espiritual é tão difícil de alcançar que é muito difícil que a violência chegue a ser justificada, né, em alguma ocasião. Pronto, se calhar o que sim que posso dizer, e vão me corrigir os que especialistas, né, teólogos islâmicos, com certeza, mas é que não há uma condena explícita da violência desde a teologia islâmica, embora a violência não se incentive. E parece que há sempre uma fenda que pode justificar a violência, no sentido sacralizado. Bom, talvez é um tempo semelhante àquela das cruzadas medievais, não? Que a Igreja Católica também justificou a sua violência. Eu quero recordar aqui um apelo do grande imã Ahmed al-Tayeb. Não sei se lembram aí na plateia, um dos primeiros assassinatos que o Daesh cometeu, que foi queimaram vivo, dentro de uma gaiola, um piloto jordano. Era da Jordânia. Então, o grande imã Ahmed al-Tayeb, ele disse, na altura, disse estas palavras: o Alcorão ordena que aqueles que têm cometido este acto cobarde, contrário à palavra de Deus, sejam matados, crucificados, ou sejam amputados seus braços e pernas. O, o grande imã Ahmed al-Tayeb, anos depois, no ano 2019, assinou com o Papa Francisco aquele documento da fraternidade humana para a paz, né? Assinou. A ver, eu creio que as religiões amadurecem aos poucos para uma sensibilidade não violenta. Parece que os cristãos talvez amadurecemos um pouco mais. Eu levanto um interrogante quando vejo a Putin, né, justificar os seus ataques à Ucrânia com o Pope aí ao lado dele, abençoando. Quer dizer, no fundo, temos que colocar isto hoje, né? O problema da violência não é um problema dos machababos só, não? Dos insurgentes, é um problema nosso. Embora seja menos visível, é um problema da nossa estrutura humana. E eu creio que há um apelo muito claro aqui para todas as religiões, e é que temos de continuar peneirando os elementos religiosos da religião que cada um tem e libertar a nossa própria religião de manipular, né, para outros interesses. E neste sentido, eu posso dizer hoje que o diálogo interreligioso que temos praticado aqui em Pemba é uma ferramenta poderosa, mesmo poderosa. Entre nós, podemos reconhecer estruturas dinâmicas, doentias, das que ainda não estamos curados e que nos fazem sempre recair na violência, né? Em certos tipos de violência, porque há muitos tipos de violência, né? E há aqui uma grande tarefa por fazer
para todas as religiões, né? Então, bem, dito isto, eu quero também sublinhar um aspecto importante que descobri depois deste tempo todo, né? Depois destes anos e da minha reflexão. E que, ao meu modo de ver, o extremismo islâmico tem provocado aqui em Cabo Delgado uma espécie de desafricanização. Vou me explicar um pouco, né? É, quando você diz a um africano que não pode comer do mesmo prato que outro africano, porque é cristão, né? Você está vulnerando um princípio fundamental que é a hospitalidade africana, né? Você está desafricanizando. E a mim me parece que isto temos de fazer muita atenção, não? Muita atenção. Aqui em Cabo Delgado, a história dos missionários católicos relata um facto que hoje é difícil de acreditar, e é que as comunidades muçulmanas, quando os missionários chegaram, ajudaram os missionários a construir as capelas. Há não sei se conhecem o professor Chapane Muitua, né? Um acadêmico moçambicano que é muçulmano e costuma dizer que é preciso voltar às origens, mas as origens não é essa pureza islâmica radical, né? As origens africanas é essa hospitalidade, esse respeito, né? Essa solidariedade que está se perdendo, não? Por causa deste tipo de dinâmicas que em grande parte, ou se não em toda, estão a vir de fora. Bem, comento já um pouco para terminar, vou ser muito rápido, depois podemos dialogar. As minhas experiências de diálogo interreligioso em Pemba, quero colocar elas como experiências de fraternidade, porque só a fraternidade que pode prevenir o extremismo religioso. Se eu me coloco como cristão, eu não vou conseguir fazer nada. Se o meu irmão se coloca como muçulmano, não vai conseguir. Temos que colocar-nos como irmãos, desde a fraternidade. Isto que estou a falar custa a entender aos padres e aos bispos. Eu tenho essa experiência. Isto que estou a falar se chama não proselitismo, né? Se chama de reconhecer ao outro, mas de um modo não proselitista. E somente existe o diálogo interreligioso com esta base, né? Quando temos esta base, este alicerce, né? Há por isso uma série de elementos, né, que contribuem ao diálogo interreligioso, que são estes, né? Um reconhecimento não proselitista, um respeito ativo, não gosto da palavra tolerância, porque a tolerância é saber que o outro existe, mas existe lá fora, né? O respeito ativo é eu me comprometer para que o outro que é diferente de mim possa ter o mesmo que eu tenho, né? E possa ser reconhecido como eu sou reconhecido. E num terceiro nível, o que o Papa Francisco chama amizade social, né? Me parece que é a chave e a base de uma paz duradoura. Bem, estes elementos, né, eu queria aproveitar para colocar aqui os quatro princípios que o Papa Francisco fala, né, como garantia de um reconhecimento do outro que nos pode garantir uma paz duradoura.
Acho que são muito interessantes, vou mencioná-los só, né? Mas creio que podem ajudar a todos. Podem les encontrar na sua encíclica Evangelii Gaudium, né? Nos números 222 a 237. Os quatro elementos são estes. São os que tentamos aplicar aqui no diálogo interreligioso. O tempo é maior do que o espaço. Significa que temos constantemente que insistir em começar a iniciar, em pôr em marcha processos, né? Não se trata de ocupar espaços, mas de iniciar processos, de trabalhar a longo prazo, de suportar com paciência dificuldades difíceis e não ficar obcecados com resultados imediatos. O segundo princípio é que a unidade prevalece sempre sobre o conflito. E que perante o conflito, nos diz o Papa, eu acho tão cheio de luz isto, ele diz que perante o conflito, algumas pessoas simplesmente olham e seguem em frente como se nada passasse, lavam as mãos, né? Outros se metem no conflito, mas se metem e se tornam prisioneiros do mesmo conflito e perdem os seus horizontes, né? E acabam projetando suas próprias confusões, insatisfações. E afinal a unidade se torna impossível. O Papa diz que há uma terceira forma, né, para lidar com o conflito, que é aceitar sofrer o conflito. E quando fazes isto, então passas a um segundo, né, a uma segunda etapa para o resolver e para o transformar num elo de um novo processo, né? Sempre que este princípio está presente, a unidade prevalece sobre o conflito, né? É um princípio de esperança. O terceiro princípio é a realidade, que é mais importante do que a ideia. Isso também é um banho de realidade que precisamos muito, os acadêmicos, os líderes religiosos, para não sermos engolidos pelas ideologias. Usamos as ideologias nos confrontos políticos e sociais e as fazemos prevalecer sobre a verdade. É importante que nos situemos desde a realidade, né? Porque a realidade ela sim que nos pode unir a todos para a frente, né? Para o futuro, para construir o futuro. E o quarto princípio é que o todo é superior à parte, né? Esse não proselitismo, né? Precisamos ter uma visão solidária da vida, uma atitude de cooperação, né? Precisamos sempre estar, tentar enxergar o mais, não? E não ficar fechados ou limitados com a nossa visão, né? Pobre visão. Precisamos viver com uma visão alargada. Eu vou resumir isto com este parágrafo. Para reconhecer o outro, temos de comprometer-nos com ele. Temos de criar processos e ser pacientes, sem esperar resultados imediatos, aprendendo a suportar adversidades e obstáculos. Para reconhecer ao outro, temos de aceitar sofrer o conflito, para tentar resolvê-lo juntos, fazendo dele uma oportunidade de crescimento e de algo novo. Para reconhecer o outro, temos que deixar de lado nossas ideias, que não estão conectadas com a realidade, porque é a realidade que nos une, que nos unirá sempre, no que é verdadeiro. O que é verdadeiro são as pessoas, suas vidas, seus sofrimentos, seus sacrifícios, por cima das nossas igrejas e mesquitas, por cima
das nossas culturas e religiões, por cima da nossa raça e nação, das nossas raças, Padre, as nossas quero nações. abreviar um bocadinho, senão ficamos sem tempo. Peço desculpa. Está certo, está certo. Já terminei aí, terminei aí mesmo. Para reconhecer ao outro, temos de viver com atitude solidária, porque o que é bem para todos é mais importante do que o que é bem para mim. Bom, mais nada. Desculpa. Muito obrigada. Obrigado, desculpa por me alongar demais. Não me Não, controlei. Pronto, tá faz bom. parte. Obrigada. Eu é, eu é que peço desculpa por apressar, temos estas limitações. Bom, lançou aqui já questões muito interessantes para discussão e fiquei a pensar que, bom, esta questão do diálogo interreligioso também tem que ser vista aqui do ponto de vista do diálogo dentro das mesmas religiões, não é? Porque o que estamos aqui a falar é de uma visão extremista em relação a outras visões da mesma religião, não é? Que se calhar estão mais propícias a seguir estes princípios, não é? Que aqui o padre falou também dos princípios segundo o Papa Francisco, mas talvez depois os seguintes convidados vão falar um bocadinho mais sobre isso, imagino que sim, mas também o Padre Eduardo falou aqui de outras visões não centradas necessariamente na questão do Islão e do fundamentalismo religioso para perceber os conflitos e a violência em Cabo Delgado, como noutros contextos, e talvez o doutor João Feijó nos possa também trazer uma perspectiva abrangente nesse sentido, pelo menos das coisas que eu encontrei sobre este estudo de caso de Cabo Delgado, encontrei muitas referências interessantes e importantes, precisamente feitas pelo Dr. João Feijó e no âmbito do Observatório do Meio Rural, de que é o investigador principal. E, portanto, eu passo agora a palavra ao Dr. João Feijó para fazer a sua intervenção. Obrigada. Eh, Boa tarde a todos. Muito obrigado por este convite. Eu creio que me estão todos a ouvir bem, não é? Conseguem me ouvir? Sim, sim. Uhum. Eh, Bom, eu fiz aqui uma pequena apresentação sobre, com o título Dr. Jekyll and Mr. Hyde, portanto, as estratégias dos moçambicanos al-Shabaabis. Este grupo já teve várias designações, começaram por ser designados malfeitores, eh, depois passaram a ser designados de terroristas. A verdade é que a população lhes chama de Al-Shabaabis, a população da costa, maioritariamente Moani, a população do sul, Macuas e Macondes, portanto do Planalto, maioritariamente do Planalto, chamam de Machabab. Na verdade, com o tempo passaram a ser chamados de terroristas, usando o vocabulário oficial. A palavra diálogo, é uma palavra que entrou muito recentemente, no vocabulário, e muito timidamente no vocabulário político moçambicano. De início, a estratégia usada foi a estratégia de enfiar, a cabeça na areia, portanto, pura e simplesmente não falar sobre esse assunto. Creio que só ao fim de 3 ou 4 anos, 4 anos, a primeira vez que o presidente Nyusi comunica à nação, eh, diz qualquer coisa como, num discurso de 1 hora e tal, diz qualquer coisa em síntese que o inimigo não tem rosto, não sabemos quem eles são, sabemos o que eles querem e não sabemos como comunicar. Então, o que eu pretendia aqui fazer era explicar quem são estes indivíduos, o que é que os move, e tentar perceber até que ponto é que isto aqui é um assunto religioso
ou até que ponto é que isto tem a ver com questões de economia política da região. Então, quando olhamos para este fenómeno, nós constatamos que existem o norte do país em particular e Moçambique em geral, assenta em vários eixos de contradição. Há contradições geográficas entre o norte, com menos investimento e onde estão as riquezas, e um sul mais maputizado, onde está concentrado sobretudo o orçamento do Estado e onde está o tesouro público. Um, Há contradições de classe entre os ricos e os pobres, os que têm acesso e os que não têm acesso aos recursos do Estado e aos recursos naturais. Há eixos de contradição políticos assentes na questão da Frelimo e da Renamo, etários entre uma juventude que é a maioria da população que vive em Wakewood, que creio que todos conhecem a expressão, eh, contrapondo com adultos já mais estabelecidos, e depois há assuntos, há contradições étnicas entre os Monis da Costa, que votam sobretudo na oposição, e os cristãos do Planalto ou do interior, que votam sobretudo na Frelimo, ou maioritariamente na Frelimo, e que sendo que uns são islâmicos e outros são maioritariamente cristãos. Depois, a estes eixos de contradição vieram alguns elementos externos, inflamar o conflito relacionados com interesses energéticos, portanto, a Total desencadeou uma grande pressão sobre terras, requerendo um doate de 5 a 6 mil hectares, e depois a reboque do Total, muitos investimentos, muita pressão sobre terras surgiu, neste caso já de privados, de pessoas mais próximas do governo central. Há negócios de indústria securitária. Depois, a dada altura, entra aqui o Estado Islâmico e existem aqui redes de tráficos internacionais de pedras preciosas e por aí fora, num cenário de inexistência de espaços de participação, de interrupção dos circuitos de exploração ilegal de recursos naturais, nomeadamente de madeira, de marfim, ou de pedras preciosas, que estes sim tinham um grande conteúdo local, geravam muito emprego junto eh, do pisteiro, do que corta a madeira, do que transporta a madeira, inclusivamente junto dos fiscais. E estas reações foram explosivas. O grupo teve estratégias de mobilização que foram mudando ao longo do tempo. Uma delas era nas madraças, através de estratégias religiosas, através de oferta de empréstimos, pagamento de prémios, ou inclusivamente pagando a mercenários que vinham da Tanzânia. Exploraram a questão da ameaça dos locais em relação aos empregos, portanto, que sentem a competição daqueles que vêm do Sul mais qualificados e mais competitivos. Expulsaram, exploraram também a questão da expulsão dos mineiros de Namanhumbir, portanto, em resultado daquela interrupção abrupta de exploração de recursos naturais, e exploraram a questão da insegurança alimentar. Muita gente aderia aos machababos pelo facto de lá terem comida, ou pelo menos em determinadas alturas havia indivíduos que diziam que estavam cansados de fugir e juntavam-se por desespero. Há motivações políticas, indivíduos que aderem porque têm raiva em relação à Frelimo e ao presidente. Aliás, uma das respectivas exigências é: queremos tirar o presidente e queremos o presidente em carne picada. Estou a traduzir, estou a citar a população. E depois há também estratégias de recrutamento forçado, com muitas crianças soldados, eh, e outros que são raptados com competências específicas, sobretudo indivíduos com competências da saúde, na área da mecânica, na área militar. E depois muitos são recrutados com falsas promessas. O grupo tem uma forma de organização, apesar de invisível. Eles recriam serviços de saúde, serviços de assistência social, em que as próprias senhoras esposas dos Al-Shabaabs
vão com o seu bui-bui assistir famílias, por exemplo, em Mocimboa da Praia, isto aconteceram vários casos deste género. Organizam-se em atividades logísticas, portanto, há funcionários responsáveis pela mecânica, pela condução, alfaiates, pela costura, outros responsáveis pela pesca, pelo, pela pilhagem e pelo roubo de comida. E pelo armazenamento, outros responsáveis pelas telecomunicações, outros responsáveis por questões de religião, de ensino religioso e doutrinação, muito associado depois à parte militar. Tem tribunais islâmicos e tem os seus estabelecimentos penitenciários, tem responsáveis pela mobilidade, pelo controlo, eh, usam até guias de marcha, reproduzem de alguma forma o modelo da Frelimo, contra o qual eles se insurgem muitas vezes, e têm redes de informação, de espionagem e depois tem aqueles que são mesmo os militares propriamente ditos. O grupo que até mais ou menos 2020, 21, antes da entrada dos ruandeses, estava espalhado por todo o Nordeste, com o tempo circunscreveu-se um pouco ao distrito de Macomia, dispersando entretanto por Muidumbe, por Meluco, por Kiçanga e mais recentemente com incursões em Chiure, repetitivas em Chiure e em Nampula. Antigamente o nome das bases era Cambi, Cambi em Swahili significa base, Cambi Wakati em Swahili significa base do meio, tinham os seus líderes. Com o tempo, em virtude do conflito que houve na liderança dos Al-Shabaabs entre 2022 e 2023, as bases foram trocando de nomes e foram usando nomes mais inspirados no Estado Islâmico, com a base Sinai, a base Mossul, a base Medina ou a base Fallujah, com novos, com novos líderes, em que há uma substituição do Sheikh Hassan e o respectivo eh, e o respectivo comandante das operações Ibn Omar, também conhecido por Abu Suraka, pelo Sheikh Langa e pelo Farid. A vermelho estão aqueles que são tanzanianos, a verde estão aqueles que são moçambicanos, pelo que dá para perceber que as lideranças são moçambicanas e tanzanianas. Há ali um contínuo cultural. Houve conflitos dentro da liderança, portanto, em resultado da existência de diferentes privilégios. Alguns dos chefes recebiam, portanto, existe alguma autonomia de campo para campo, de base para base. Alguns chefes têm eh, percentagens maiores do espólio roubado e de mulheres. Alguns dos chefes têm mais privilégios, sobretudo no acesso às casas de Mocimboa da Praia durante a respectiva ocupação, que era usada pela, pela nomenclatura dos Al-Shabaab, vamos usar assim esta expressão, e respectivas famílias. E houve momentos muito tensos, um deles a seguir ao ataque de Mocimboa da Praia, em que o respectivo comandante foi assassinado, em março de 2020, acusado de não ter usado a mesma agressividade que tinha sido usada em Kisanga. Ele foi decapitado depois de um conflito sanguinário dentro da liderança. Houve o conflito da mudança de Sheikh, a crise da liderança de Sheikh Hassan, e a passagem e o conflito que houve dentro do grupo com o Sheikh Abu Faisal, que se tornou dissidente, e depois houve a conspiração do Sheikh Hassan contra o Sheikh Ulanga, que terminou na respectiva prisão e assassinato ainda este ano. O grupo usa estratégias de relação com a sociedade, com a população assentes no terror, por um lado, e por outro lado, na sedução, do estilo Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Através do terror, está muito bem documentado as práticas de cortes de cabeças, portanto, decapitações, raptos e violações, violações de mulheres e casamentos forçados, destruição de casas e de património, pilhagens, ah, portanto, rituais de assassinato de, inclusivamente, amigos e familiares, como forma de se tornarem verdadeiras máquinas de guerra, sobretudo com as crianças soldado.
Durante os julgamentos públicos, estes indivíduos emitem determinadas mensagens políticas. Depois também há formas de proteção da população com vista à geração de lealdade. Este grupo tem relações económicas com a população, onde adquire os seus bens logísticos, onde atribui empréstimos, onde adquire produtos a preços bastante generosos. Depois de determinados ataques às histórias de distribuição de produtos espalhados pela população, isto aconteceu em Mocima em 2020, em Macomia em 2024, aconteceu em Kisanga também em 2020. Há assistência social aos mais velhos e aos doentes, quer nas bases, quer em cima da praia, quer noutras vilas, e, portanto, há uma assistência àqueles que são recentemente raptados, que sempre que existe apoio alimentar, são uh, relativamente bem tratados. Através das sessões de doutrinação, passa-se também a mensagem de que não tenham medo de nós não somos animais. Portanto, a mensagens de terror, a mensagens de violência com vista a criar medo e respeito da parte do inimigo. Uh, Coexistem também outras estratégias mais sedutoras, que no fundo são as estratégias da guerrilha. O grupo tem uma mensagem política. Bom, na verdade, eles contestam determinados aspectos, o governo da Frelimo, o desrespeito pelas jurisdições islâmicas, ou o que eles chamam de jurisdições islâmicas, a democracia que associam ao caos social, o desemprego, a pobreza e as desigualdades, a injustiça social, a exclusão sociopolítica e a usurpação dos recursos naturais. Eles mesmos dizem que Campuna, Mafuti, portanto, a empresa de petróleo é nossa, portanto, os recursos são nossos. E contestam os abusos das empresas, das forças de defesa e segurança. O que é que eles exigem? Literalmente exigem a Sharia, portanto, a justiça. Importa distinguir o que é que significa. Portanto, a Sharia é um conceito polissémico. Sharia significa justiça islâmica, levado, portanto, na sua interpretação religiosa, mas Sharia é o conceito que no norte de Moçambique se utiliza para designar justiça. Portanto, na maioria das línguas banto de Moçambique, não existem expressões equivalentes à palavra justiça. A palavra justiça é uma palavra que muitas vezes entra no léxico local por empréstimo de línguas estrangeiras. Eu aqui no Sul já perguntei a muita gente como é que se diz a palavra justiça. As pessoas não me sabem dizer. No centro a mesma coisa. Algumas pessoas encontram palavras, mas que não querem dizer propriamente justiça, querem dizer julgamento ou querem dizer juiz, mas não propriamente justiça. No norte de Moçambique, a palavra que existe em Macua, em Maconde e em Moani para designar justiça é a palavra Sharia, que é uma palavra de origem árabe, o meu amigo e assim vai me corrigir se eu estiver errado, mas que vem via Swahili e entra através das civilizações Swahili no norte de Moçambique. Exigem o controlo dos recursos económicos e naturais, a primazia dos locais, os donos da terra, no acesso aos empregos, por oposição ao que eles chamam de machanganas. Machangana literalmente significa todo aquele que é a sul do Savo, ou esses de Maputo, literalmente todos aqueles do sul, que também são designados por cáfiros. Existem amplos canais de comunicação, que é através de sessões, de palestras, de sessões de doutrinação e dos julgamentos. É nestes campos, é nestes contextos que eles partilham a respectiva mensagem política. O que é que eu acho que está aqui a falhar? Eu acho que está aqui a falhar a forma como nós encaramos o problema. Não temos coragem para enfrentar o problema. Eu posso interromper agora o compartilhamento do ecrã. Em jeito de conclusão, o que eu queria dizer é que isto aqui não é um problema religioso, isto é um problema de economia política, pelo facto de o canal de Moçambique se constituir
como um corredor energético, portanto, para a extração de matérias-primas essenciais para os mercados globais. Temos hoje uma grande penetração do capital ao nível do carvão, ao nível do gás, das pedras preciosas, das areias pesadas, enfim, das plantações florestais, que exigem uma grande quantidade de terra, que são investimentos em capital intensivo, portanto, não geram empregos locais, não têm relação com o tecido económico local, têm como impacto a inflação dos preços, a inflação dos terrenos, que num cenário de desrespeito pelos direitos consuetudinários da população, que vê as suas terras literalmente a serem arrancadas, que não conseguem ter acesso aos poucos empregos que existem e que, por esse motivo, se tornam facilmente radicalizáveis por grupos violentos que depois, como a água, seguem o caminho, o seu percurso e procuram estados frágeis onde se possam reorganizar. Este grupo, ou elementos deste grupo, tinham tido experiências na Tanzânia, de onde foram expulsos para Moçambique em 2016, na sequência de uma contraofensiva, na altura protagonizada pelo presidente Magufuli, mas já tinham alguns tido experiência no Quênia, de onde também tinham sido repelidos. Então, tratando-se de um problema de economia política, a solução deve ser política, mas implica o acesso e, portanto, implica uma maior redistribuição de recursos, nomeadamente de terras, de minas, e implica mexer com questões fiscais, implica mexer com questões de descentralização do orçamento. Só que são reformas profundas que não interessa realizar nem tampouco à nomenclatura moçambicana que está confortável no poder, nem tampouco ao capital internacional que constituiu esta joint venture com uma oligarquia nacional. Neste momento estamos perante um grande impasse, porque assiste-se a um levantamento popular que está longe de acontecer só em Maputo, é uma extensão deste levantamento popular que acontece em Cabo Delgado. Verifica-se a ocupação de muitas minas no centro, desculpa, no norte de Moçambique. Houve ataques a minas em Namanhumbir, 2 ou 3 vezes nos últimos 30 dias. Houve ataques a minas em Xalaua, posto administrativo do distrito de Moma, província de Nampula, e inclusivamente em Alto Moloca, província de Zambésia. Isto os ataques que estão documentados. Depois há todos os outros que estão por conhecer. Então, este levantamento popular é uma resposta a questões concretas e termino com uma citação de um velho sociólogo chamado Karl Marx, em que dizia que a miséria religiosa constitui simultaneamente uma resposta, o resultado da miséria real, mas também uma resposta contra a miséria real. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Vamos já passar para o nosso terceiro convidado. Com certeza vai resolver aqui algumas das questões que foram muitas e interessantes que foram sendo colocadas, ou então levantar mais questões, não é? Mas vou passar então a palavra ao Dr. Muhammad Yassin, membro da Assembleia da República de Moçambique, vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades e responsável da Organização Islâmica de Cooperação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco. Depois da intervenção dos outros colegas, são pessoas que conheço perfeitamente, principalmente o Dr. Feijó, que é meu amigo pessoal, e de vez em quando sentamos para tomar um café para debater a questão de Moçambique. Tenho, provavelmente, dificuldades de trazer diferente daquilo que eles trouxeram. Mas a minha área de formação é Relações Internacionais, e falando para estudantes da academia, sou obrigado a seguir um rigor
académico e não político, porque se quiserem falar de política também podemos falar, mas vou fazer aqui uma primeira introdução sobre a província de Cabo Delgado, a qual os meus antecessores falaram. É importante que o estudante, principalmente na academia, perceba o que é Moçambique hoje em dia, a sua localização geográfica, o seu potencial geopolítico estratégico e também o interesse, principalmente mundial, pelos recursos que existem em Cabo Delgado. Eu quero fazer esta primeira abordagem, antes de entrar, por exemplo, para a abordagem do modelo do padre, porque, falando de algo interreligioso, na verdade, eu sou diretor executivo do Corém, que é, em Moçambique, o Conselho das Religiões de Moçambique. Eu sou o diretor executivo, mas quero falar deste lado, do ponto de vista da academia. A província de Cabo Delgado, para quem não a conhece, é uma subdivisão de Moçambique, localizada no extremo nordeste do país. A sua capital é Pemba, onde está o padre, localizada a cerca de 2.600 quilómetros a norte de Maputo, que é a capital. Tem uma área de 82.625 km² e até 2017 tinha uma população de cerca de 2.333.278. Isto de acordo com o censo. Está situada na região norte de Moçambique, fazendo fronteiras com a Tanzânia, separa também o rio Rovuma, com a província de Niassa e também, no sul, com a província de Nampula. E na outra margem tem o rio Lúrio, e este é o limite do Oceano Índico. Eu quero fazer esse enquadramento para poder buscar um pensamento que pode ajudar, no meu entender, a perceber alguns fatores e que já foram também relatados pelos meus antecessores. Se for a ver, extrapolando as etnias que o professor Feijó mencionou, também com base linguísticas na província de Cabo Delgado, cerca de 70% da população de Cabo Delgado são macuas, que também refazem 30% da população do país. Existem outras representações, desculpa, em Cabo Delgado, os Moanis, bem disse o Dr. Feijó, e os Swahilis, que representam 10% da população, maioritariamente localizados em cima da praia, Palma e ilhas de costa. Os Macondes, que é outra fação, ou seja, outra denominação étnica, iam representar cerca de 20%. Em Cabo Delgado, falamos que a maioria é muçulmana, ou seja, da população toda, cerca de 60% é muçulmana. Isto de acordo com o censo 2017. Se houver alguma alteração, não é assim de grande impacto. Mas há outra particularidade para vocês como académicos, é a existência de recursos naturais em Cabo Delgado. Cabo Delgado representa uma rica variedade de recursos naturais, sendo que a sua geodiversidade, na qual estão incluídos recursos, podemos encontrar o Cenozoico, o Moçazoico e o Carro Meso-Cenozoico, caracterizado por aflorestamento de rochas sedimentares correspondentes a rochas carbonatadas. E todos nós conseguimos perceber o valor que isto tem a nível mundial. A outra questão que é preciso olhar para a província de Cabo Delgado
a existência do rubi. Rubi, que é uma das pedras preciosas mais caras que existem no mundo. Em Cabo Delgado, também, encontramos o grafite, encontramos mármore, o calcário, a argila, a água mineral, pedras preciosas e semi-preciosas, o zinco, e isto tudo, do ponto de vista de relações internacionais, os que não têm recursos e são poderosos sempre buscam dos que têm e são fracos. Um outro conceito, os Estados não são amigos. Os Estados se guiam em função do interesse. Isto são relações internacionais, que assim definem. O gás natural, que é a outra Maria do Jesus que Moçambique tem, está também em Cabo Delgado. Moçambique torna-se, com o gás de Cabo Delgado, a maior reserva da África. Moçambique, só pelo investimento, estamos a falar de 60 bilhões de dólares em investimento, só para o gás. E eu pergunto, sendo Moçambique um Estado frágil, do ponto de vista de segurança, sendo Moçambique um país que tem cerca de 70% das suas fronteiras desguarnecidas, sendo Moçambique um país frágil a entrosamento de culturas, como é que pode proteger essas riquezas? Eu não tenho a resposta certa. A outra questão é, falamos muito de terrorismo. Eu fui buscar aqui uma definição, não sei se está certo, o professor me vai ajudar, mas é também a minha área de formação, relações internacionais, que acho que a definição real que a gente tem sobre terrorismo provavelmente não se enquadra em Moçambique. Olha, nós temos hoje, achamos terrorismo, amanhã chamamos de insurgência, depois de amanhã chamamos de jihadismo. E naquilo que é meu conhecimento sobre essas três denominações, estão todas elas diferentes. Dois. Então, qual é que é o problema de Moçambique? O que é que está a acontecer em Cabo Delgado? Pessoas estão a morrer? Sim. Recursos saem de forma desordenada? Sim. O doutor Feijó, ainda há bocado, me fez recordar que as semanas atrás, há umas 3 semanas, nós tivemos uma situação em que, em Nampula, uma mineradora perdeu cerca de 300 quilos de pedras preciosas. Para quem for a googlar, há de perceber que é considerado o maior roubo de pedras preciosas no mundo. Está aí no Google. Há 3 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, eu estava em Abu Dhabi na Conferência Mundial de GNRC, e a manchete era: as pedras preciosas roubadas em Moçambique acabam de ser descarregadas num voo em Abu Dhabi. Também encontra lá. Eu estava lá.
Então, já não consigo perceber. Não era o Brasil. Eu já não consigo perceber o que é que, na verdade, está a acontecer em Moçambique. Há quem até pode dizer, olha, mas a responsabilidade é vossa, vocês como parlamentares. Em 2017, quando inicia a insurgência, eu tive a responsabilidade de conduzir as comissões parlamentares para, primeiro, as zonas que entendíamos ser o foco do problema, e, o outro lado, buscar sensibilidade de vários países. Fui a países como Irão, Iraque, Mauritânia, Chade, Congo, para perceber como é que é formado o grupo que está em Cabo Delgado. Meu amigo Feijó mencionou aqui, que se calhar o Yassine ajuda a compreender alguns temas, porque também sou formado em jurisprudência islâmica. E aí eu comecei a olhar para a forma como se brinca terrorismo com política. Uma coisa é política, a outra é terrorismo. Quando a gente entrelaça essas duas, por vezes não sai bem. Os objetivos no desenho, em relações internacionais, do terrorismo não se encontram ali. Mas hoje, a conversar com o professor, eu me recordei de que nós temos lá um dos maiores projetos em África, do gás. Aí sim. E me recordei da história das Sete Marias. Vocês sabem quais são as Sete Marias? Certeza, vocês são académicos. Estou sabendo. Pronto. As Sete Marias são as 7 maiores empresas de petróleo e gás no mundo. E é uma coisa que normalmente fazem. Elas é que fazem a prospecção, elas é que definem a quantidade, são elas que identificam o comprador, são elas que marcam o preço, são elas que dividem a percentagem com o governo, são elas que fazem o perímetro de segurança. Ok. Então, se elas têm esse poder para poder investir, o que é que faltava em Moçambique? Era o perímetro de segurança. Quem iria fazer a segurança nas áreas dos investimentos? Moçambique pensou num plano de segurança que levou-nos às dívidas ocultas. Os 2 bilhões das dívidas ocultas, que a priori envolvia também um plano de segurança. Então, quem é que vai fazer? Normalmente, elas não abrem mão de nenhum desses compostos. Existe a guerra em Cabo Delgado como ela está, mas, por aquilo que é a natureza dessas empresas, não param de fazer negócio por existência da guerra. Porque, por natureza, faz a sua exploração em ambientes de conflito. Não é assim, professor?
Não vou responder. Então, assim sendo, hoje temos uma das empresas, que é a Total. É ela que, finalmente, por causa da instabilidade em Cabo Delgado, ela é que contratou quem vai proteger os recursos a serem explorados. Significa que não falhou no conceito. Está completo. Ok. Quero evitar uma narrativa religiosa. Por quê? O religioso é humano, igual a qualquer um. Se existir interesse em existir pagamento, vai executar. Independentemente se define como cristão ou como muçulmano. Houve conceito de que em Cabo Delgado todos aqueles eram muçulmanos. Não é verdade. Não é não. Mas a maioria é de Cabo Delgado. 2. Existe, sim, um entendimento de que há um problema étnico entre os moanis e os macondes, em Cabo Delgado. Os moanis, na maioria, são muçulmanos. Os macondes, católicos. Mas isto vem desde o tempo colonial. E não teve problemas nessa altura. Não teve uma divergência que levasse ao caos. Continuou depois da independência. Mas não é aquilo que a gente vê em Cabo Delgado. A questão podia, mais uma vez, ser: quem são aqueles que estão em Cabo Delgado? Qual é que é o seu objetivo? E a resposta, eu não a tenho. Não a tenho. Alguém já perguntou se, no âmbito do meu trabalho, tenha me encontrado com insurgentes? Sim, já. Provavelmente eu não perceba o último objetivo. Existe desigualdade, exclusão, pobreza, problemas políticos. Sim. Interferência externa? Sim. Objetivos não declarados? Sim. No final, para mim a questão é: como é que nós podemos sair daquele barulho? Já alguém veio e disse que aquilo tem a ver com o Estado Islâmico. Olha, eu estudo o Estado Islâmico há muitos anos. E o Estado Islâmico, igual à Al-Qaeda, dificilmente saem do seu perímetro. Alguém já veio dizer que aquilo era o Al-Shabaab da Somália? Nós dissemos que não. Não tem, não são o Al-Shabaab da Somália. Então, o Daesh, no verdadeiro sentido, tem como objetivo a libertação das zonas que são consideradas de países islâmicos.
visa mudar o governo para instituir um sistema de jurisprudência islâmica naquele país. Há um certo nacionalismo ali. A Al-Qaeda sempre identificou o seu objetivo. Estados Unidos e seus amigos. O que é que a Al-Qaeda faria em Moçambique? É questão geoestratégica, do ponto de vista? Sim. Mas como é que é a composição do Al-Qaeda? Já ouvi várias vezes. Assim, mas também há, por parte da insurgência, um aprendizado através do Quênia. Falou-se muito de um sheik que agora já não se encontra em vida, Abu Drogo. Nós fomos lá. Fomos à mesquita onde ele pregava, para perceber o que é que isso impacta no nosso problema em Moçambique. É a aproximação linguística. Os que estão em Cabo Delgado, no norte, estão mais próximos da Tanzânia. E os que separam o rio, e não tem fronteira, é só o rio. Então, porque falam Swahili, aprendem mais sobre a religião islâmica dos teólogos da Tanzânia. E eles também buscando dos que estão no Quênia. E para quem sabe, quem está na Somália hoje em dia pode descer até Moçambique. Via terrestre. Não existe o que impede. Entre Moçambique e Tanzânia, fronteira porosa. Tanzânia, Uganda, Quênia, a mesma coisa. Nós estamos dentro de um problema que, para ser resolvido, devemos separá-lo aos bocados e buscar uma solução um a um, para evitar com que algumas justificações que nós temos percam o sentido no meio do debate. Em Cabo Delgado, Moçambique tornou-se um dos maiores corredores de tráfico de droga que vai à Europa. Por causa do Oceano Índico. A droga que vem da Ásia é descarregada com facilidade em Cabo Delgado. Não há controle de portos, não há fronteira nenhuma, não há capacidade de fiscalização. É a mesma que é levada para o sul via terrestre para ir à África do Sul. Moçambique é, hoje em dia, um dos maiores corredores. E no cima da praia, especificamente, tem uma doca em Porto Seco, tem um aeródromo que no passado, apesar de ser fechado, também recebia carregamentos de droga. Olha, para terminar, se alguém me pergunta quem tira vantagem, eu coloco assim. Cabo Delgado tem tráfico de madeira. Uma das melhores madeiras a nível mundial está em Cabo Delgado. Tem a segunda ou a terceira mata mais densa do continente africano. E a madeira é retirada constantemente. Cabo Delgado tem problemas de droga. Cabo Delgado tem pedras preciosas inacabáveis. Cabo Delgado tem um gás. Se essas quatro coisas, entre legais e ilegais, perderem o controle do Estado ou o governo não se fizer presente, então a província toda ela fica como está agora. Então, quem é que iria tirar vantagem de essas quatro coisas que eu mencionei se não tivesse uma ligação política forte? Tem que ter.
Porque se você tira a droga do mar e passa via terrestre 3.000 quilômetros, tem que ter certeza que não será detectada. Eu deixo esta pergunta e fico à espera das questões. Muito obrigado. É, muito obrigada aos três. De facto, trouxeram-nos aqui perspectivas diferentes e complementares também sobre as causas da conflitualidade e da violência em Cabo Delgado e da forma como também olhamos para as suas expressões mais visíveis, né? Aqui o doutor João estava a falar João Feijó estava a falar da composição deste grupo chamado terrorista, não é? Mas também podemos chamar guerrilha ou insurgência, ou grupo insurgente, porque de facto estas características fazem-me lembrar quer as guerrilhas que nós conhecemos de forma mais tradicionais, quer hoje de manhã falávamos, por exemplo, numa aula dos gangues e de como eles também estão organizados. Portanto, tirando a parte aqui da indoctrinação religiosa, assemelha-se bastante a algumas das estratégias.